Quando acontece um acidente do trabalho, é obrigatório fazer uma investigação, uma análise desse acidente. Você sabe como fazer essa análise? Qual o passo a passo? O que você não pode deixar de fora? Qual metodologia você pode utilizar para fazer essa investigação desse acidente? Vem comigo, vamos aprofundar esse assunto nesse vídeo. Que bom que você está aqui. E às vezes acontecem os acidentes dentro das empresas, e infelizmente isso tem acontecido, e aí é uma obrigação legal fazer o quê? Está previsto lá na NR1, você fazer uma análise, você fazer uma investigação, você entender por que aconteceu aquele acidente, e lógico, estabelecer medidas preventivas para que ele não aconteça mais. Então, qual estratégia? Como eu posso fazer essa análise? Vamos entrar aqui em detalhes e falar sobre isso nesse vídeo aqui. Eu vou te dar uma opção para você usar dentro das suas investigações aí de acidentes. E se você está aqui, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações aí. É uma forma de você valorizar esse trabalho aqui e entender também que esse conteúdo está agregando valor aí para você. E isso dá uma motivação para a gente continuar trazendo mais conteúdos aí para vocês que nos assistem aqui. E esse tema, investigação de acidente, ele tem, claro, vários detalhes. A gente vai aprofundar esses detalhes que você precisa entender e você precisa fazer quando você tiver uma situação dessa. Tá? Então, o que fazer numa análise de acidente, numa investigação de acidente? Então, aconteceu o acidente, a primeira coisa, a gente precisa atender a vítima. A primeira coisa é focar em dar o atendimento, ver se a pessoa está bem, encaminhar para um hospital, ver o que essa pessoa precisa, tomar as medidas ali de primeiros socorros, tá? Então, enfim, comunicar a família dela. Então, esses são os primeiros passos, tá? Internamente, todo mundo ser avisado dentro da empresa, tá? Então, setor RH, setor administrativo, diretoria, jurídico, eu não sei como é o tamanho da sua estrutura, mas todo mundo precisa estar sabendo daquele acidente. Você vai ter aí um dia útil para quê? Para cumprir requisitos legais. No caso, a gente está falando do comunicado de acidente do trabalho. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui, se você quiser saber mais sobre CAT, sobre estabilidade de emprego, eu vou deixar aqui no cardzinho e vou deixar embaixo também o link aqui para você conferir um pouquinho mais sobre essa questão de estabilidade de emprego, o S2210 e tudo mais, tá? E aí começa o jogo do que? Terceira fase aqui, ó, terceira etapa, analisar o ocorrido, analisar o que aconteceu, e aí eu vou levantar essas principais causas e, lógico, finalizo tomando medidas preventivas. Às vezes você vai conseguir fazer isso numa sentada, às vezes você vai precisar de 1, de 2, de 3 dias, às vezes você vai precisar de mais pessoas, e é justamente isso que a gente vai falar agora aqui no detalhe, beleza? Então, olha só, o jogo começa fazendo esse brainstorm. O que é isso? É uma tempestade de ideias. Você vai chamar todo mundo que você acredita que possa ajudar dentro desse processo. Para quê? Para ajudar nessa tempestade de ideias. E essa tempestade de ideias, vamos falar o quê? Vamos falar, opa, o que aconteceu? Se o acidentado puder estar dentro dessa reunião, melhor ainda, tá? Isso vai enriquecer. Mas você vai trazer uma pessoa que está mais antiga na casa, que conhece aquele setor há mais tempo, o encarregado, o cara, às vezes, da manutenção, que também, às vezes, pode contribuir ali, que roda vários setores e vê algumas coisas ali que podem nos ajudar. Enfim, você chama quem você acredita que possa contribuir e que está ligado àquele processo ali. E aí você vai montar um diagrama de Ishikawa, essa é a metodologia que a gente vai analisar aqui, a famosa espinha de peixe. E aí você monta um relatório das causas, quando você junta tudo isso, e monta o seu plano de ação. Então vamos lá, como é que funciona esse diagrama de Ishikawa? Você tem aí a ponta do peixe, né? Você tem a cabeça do peixe ali com a anomalia, com o problema, com o acidente. E você tem o quê? Você tem as vértebras ali, você tem aquela espinha ali, e cada uma dessas ramificações, você tem uma base que você vai analisar. A gente chama aqui dos 3 MA, os 3 MA, ME. Mas por que isso, Medeiros? Porque são 3 itens que começam com MA, que é o material, a mão de obra e a máquina, e são 3 itens que começam com ME, método, meio ambiente e medida. Então, vamos olhar em cada um deles por detalhe ali, olha só. Vamos começar pelos MA. Ó. Mão de obra, toda causa que envolve uma atitude do colaborador. Então, você precisa olhar isso dentro da sua investigação. O colaborador, ele
ele estava com pressa, ele foi imprudente, ele fez algo que está contra as normas da empresa, como a atitude dele? Eu preciso analisar isso, tá? Porque às vezes ele tinha o treinamento, tinha as orientações e ele, né, por conta e risco, tomou uma atitude que às vezes não seria a mais indicada, beleza? Aí o segundo MA, material. Você tem que olhar o quê? Às vezes tinha um material que às vezes ele não estava bom, ele não estava adequado, estava sendo usado ali no trabalho, tá? Às vezes é um material que ele veio com uma especificação diferente, às vezes ele veio mais cortante do que antes, às vezes ele veio muito úmido, às vezes ele veio empedrado, às vezes ele veio com alguma condição, com alguma situação diferente do normal. Então a gente vai olhar o quê? Para o material que estava envolvido ali no acidente. Ah, não tinha nenhum material envolvido no acidente. Beleza, então segue o jogo. Vamos analisar os outros itens. Pode ser que um desses itens seja não aplicável. Tá tudo certo, beleza? Máquina. Toda a causa envolvendo a máquina que estava sendo operada. Então, olha só, agora mais detalhes aqui. Olha para a máquina que esse trabalhador estava utilizando. Essa máquina, tinha a manutenção dela, estava correta? Estava sendo feito o checklist dela diariamente? Os itens de segurança, estava tudo ok? Esse trabalhador, ele tinha treinamento para operar aquela máquina? Você está vendo como você começa a dar mais profundidade na sua investigação? Porque às vezes só falar que o trabalhador estava operando do jeito certo, errado, é muito simplista isso, muito superficial isso. Você precisa o quê na sua investigação? Aprofundar e entender que esse trabalhador estava vencido o treinamento dele. Poxa, estava vencido. Poxa, ele nunca fez o treinamento, então como é que você está dizendo que ele está operando da forma errada se nem treinamento ele tinha? Então, entende? Você precisa dar profundidade. Opa, o checklist dele ele até estava fazendo, mas já fazia 2 semanas que ele estava colocando, estava com problema no freio, estava problema na buzina, estava problema nos pneus, então estava com problema em algum lugar e ninguém toma nenhuma providência. Então, tá vendo? Olha só, você dá uma profundidade maior dentro da sua investigação. Tá? E lógico, eu estou falando aqui de uma máquina autopropelida, estou usando exemplo, mas pode ser uma máquina fixa também, que tem a sua manutenção específica. Então, cada caso vai ser um caso que você vai ter que analisar. Maravilha? ME. Quais são os 3 MEs aqui? Método. Toda causa envolvendo o método que estava executando o trabalho. Então, será que esse procedimento era o procedimento correto? Esse método de executar esse serviço realmente era o método mais indicado? Será que não teria uma outra forma mais fácil, uma outra forma mais simples, mais segura para executar esse trabalho? Então, essa é uma coisa que você precisa o quê? Analisar quando você está fazendo a sua investigação de acidente, porque às vezes, mas já faz anos que fazem assim. Mas não quer dizer que esses faz anos, quer dizer que seja o certo. Ou pode ser que haja muita rotatividade naquele setor, e aí os procedimentos não fossem passados adequadamente. E no meio do caminho, esse processo foi mudado. Então, o método não era o adequado para desenvolver aquela atividade. Então, você está vendo como tudo isso você precisa levar em consideração dentro da sua investigação, para não dizer só que é um ato inseguro, que é culpa do trabalhador. Olha aqui, ó, medida. Toda causa envolvendo uma medida tomada anteriormente para modificar o processo. Eu já fiz várias investigações de acidentes onde, quando você chega, por exemplo, perto de uma data comemorativa, perto de um final do ano, perto de um movimento maior, o que acontece? Tomam-se muitas atitudes, tomam-se muitas decisões que às vezes modificam o processo. Então, aquilo vai ter que ser entregue mais rápido, é um pedido de emergência, é algo que está fora da normalidade e às vezes isso gera o que? Gera acidentes. E isso eu preciso analisar quando eu estou fazendo a investigação do acidente. Maravilha? E para finalizar aqui, meio ambiente. Então aí você vai analisar o quê? O ambiente. Tem poluição, tem calor, tem poeira, como é que era o layout, como é que era o espaço físico. Dentre os inúmeros acidentes que eu já investiguei, um deles foi aumento de produção, final do ano. O que aconteceu? Uma salinha que era para 2 pessoas, tinha 5 pessoas. E aí o que aconteceu? Eu estava uma muito pertinho da outra, um arame veio bem no olho da pessoa. Então, não tava, o processo estava errado. No procedimento não tinha que era obrigatório usar EPI, né, o óculos, até porque não tinha tido nenhum acidente daquele ali, e não foi percebido isso. E quando a gente fez a investigação, a gente viu que tinha muita gente num lugar que
não era o normal usar tantas pessoas dentro daquele ambiente. Ó, quando a gente fala de calor, às vezes tem que olhar aí na sua investigação, será que o ar-condicionado está funcionando? Putz, estragou o ar. Putz, o sistema de aeração, o sistema de exaustão que puxava essa poeira, que puxava esse gás, essa poeira estragou. Então, opa, às vezes isso pode contribuir com um acidente. E eu preciso o quê? Eu preciso analisar todos esses detalhes dentro do que? Dentro da minha investigação de acidentes. E aí você fez a análise detalhada de todos os 3 MA, os 3 ME. Você está com a galera ali analisando aquele acidente, cada um está dando a sua ideia, está dando a sua sugestão, a sua referência. Você vai juntar isso dentro de um relatório, você vai escrever. O relato do acidente, provavelmente você já tem, você já fez a CAT. As causas você fez aí nesse momento, né? E você levantou, você vai ter que listar cada uma dessas causas, dessas possíveis causas. E quem, lógico, participou vai estar dentro do seu relatório de acidentes. Maravilha? Então, escreve isso, detalha cada um desses daí, e aí você vai para onde? Você vai para o plano de ação. Aqui, eu normalmente, nos meus treinamentos, eu dou várias situações para os alunos poderem analisar. Tem uma situação do moedor de carne no açougue. Então, eu não trouxe fotos aqui, tá bom? Eu vou deixar esse arquivo se você quiser baixar toda essa apresentação para usar aí na sua empresa, fica à vontade, tá bom? E eu vou deixar 3 fotos que eu utilizo, 3 acidentes, só que são impactantes, tá? Então, se você não tem um estômago muito forte, não precisa baixar não, tá bom? Tem esse aqui, a pessoa moeu a mão, né, no açougue, moedor de carne, e eu trago esses exemplos para quê? Para que as pessoas possam analisar, pôr em prática essa metodologia, ó, e aí fazem uma análise, uma investigação do porquê que aquilo aconteceu. E aí elas vão escrevendo, elas vão exercitando. Então tem 3 imagens no final desse arquivo. Eu não vou mostrar as fotos desses acidentes. São 3 acidentes diferentes. Como opção, você pode o quê? Mostrar para a galera aí dentro da sua empresa. Se eu mostrar aqui, o YouTube vai me cancelar aqui. Então, é cenas fortes, né? Então, eu vou deixar lá no final. Se você quiser, você baixa. Esse moedor de carne do açougue, então, o que acontece? Você analisa, você joga todo mundo, pô, mas por que ele moeu a mão quando ele estava moendo a carne ali, né? Então, você já imagina o nível do acidente, né? Opa, e aí a gente entra, depois de analisar os porquês, pode ter sido uma produção, pode ser que tirou o equipamento, pode ser um monte de coisa, será máquina, equipamento, não tinha um dispositivo de segurança, são vários fatores aí. E aí a gente entra o que na parte final do plano de ação, da investigação de acidente, que é o plano de ação. E o plano de ação, a gente precisa fazer ele muito bem feito. Por isso que é um processo, tá? Eu investigo, eu analiso, eu preciso identificar claramente quais foram os fatores que contribuíram para aquele acidente. Por quê? Porque com base nesses fatores eu vou estabelecer o que? Um plano de ação para que não aconteça mais esse tipo de acidente. E aí eu preciso detalhar o que eu vou fazer, quem vai fazer, quando, por quê, onde, como. Detalha isso. Tá? A gente sempre costuma falar, dá nome para os responsáveis para que cada um possa assim assumir a sua responsabilidade. E escreve isso tudo. O plano de ação vai ser vital. É vital para quê? Para que outros acidentes não aconteçam. Você não quer que mais acidentes aconteçam. Então você vai fazer o quê? Vai fazer um plano de ação adequado para aquilo ali. Maravilha? Se você quiser saber, aprofundar mais sobre isso, quiser saber um pouco mais sobre a mentoria Premium, que eu tenho aqui, uma mentoria Premium, uma mentoria individual, entre em contato com a nossa equipe aí, que a gente vai falar com mais detalhes sobre isso aí e como eu posso te ajudar aí, tanto tecnicamente quanto na sua consultoria para alavancar aí o seu negócio. E olha só, quando a gente olha a pirâmide de Bird, e assim, a gente sabe que essa pirâmide é uma referência, tá? A gente sabe que tem outras referências atualmente, eu trouxe ela só para lembrar você e lembrar que a nossa atuação enquanto segurança, enquanto prevencionista, enquanto nessa ideia de trazer essa cultura de segurança, ela tem que estar sempre na base da pirâmide, tem que estar nos quase acidentes, nos atos inseguros, nas condições inseguras, nos comportamentos inadequados. A gente tem que trabalhar nessas, entre aspas, coisas simples, porque quanto mais a gente diminui essas possibilidades aqui, quanto mais a gente minimiza coisas quase acidentes,
menor a possibilidade de um acidente grave. Se existe um acidente grave dentro da minha empresa, dentro da minha indústria, é porque teve muitas coisas pequenas, muitas coisas que foram deixadas de tomar atenção, muitos comportamentos inadequados, e isso levou ao acidente. Então, lembre-se disso, não menospreze nenhum daqueles itens que você levantou lá na sua investigação, porque vários desses itens, inclusive, têm potenciais muito grandes de chegar no topo da pirâmide. E aí é o que a gente não quer, e para isso que a gente está trabalhando, para isso que a gente está sendo preventivo, para quê? Para que esses acidentes não aconteçam. Estabeleça medidas preventivas concretas, né? Cuide dos incidentes, comunique essas medidas de segurança adotadas, comunique essas irregularidades para que as pessoas entendam quais foram as consequências delas, invista em limpeza, invista em organização, invista nos treinamentos, fechou a investigação, monta um DDS específico falando sobre aquilo, transmite essa informação para a galera, para quê? Para a gente minimizar ao máximo a possibilidade de algum acidente desses acontecer ou voltar a acontecer. E aí, gostou? Se você gostou, não esquece de deixar seu joinha aqui. Você, o que você faz diferente aí na sua investigação? Escreve aqui embaixo o que você gostou do que você viu aqui. Escreve aqui embaixo também, que eu vou ter imenso prazer aqui em responder e a gente poder interagir aqui dentro dos comentários. Logo tem vídeo novo para você. A gente se vê por aqui. Até a próxima. Valeu!